Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma palavra que tenho a dar para todos vocês. Hoje vamos meditar na palavra de Deus. Vamos falar onde fala da criação do mundo, como Deus criou o mundo. E se tu queres entender, fica até ao fim do vídeo para entenderes o que é que se trata, como é que foi criado o mundo. Porque está aqui escrito na palavra dele. Vamos meditar na palavra dele. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, nesta altura, quando a terra ficou em abismo, tudo indica, segundo a história, quando Lúcifer foi expulso do reino dos céus, quando ele se rebelou contra Deus, que ele pensava que era mais que Deus. Então, foi nessa altura que foi expulso e tudo indica que foi nessa altura que a terra ficou em trevas, ficou em abismo. Continuando a meditar na palavra de Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era bom a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E fez a tarde e a manhã o dia primeiro. Ou seja, foi nessa altura que Deus separou a luz e separou a noite, que a noite era chamada as trevas. Porque hoje é uma coisa tão boa que nós temos, podemos apreciar a luz, o sol, e não damos valor a isso. Pensamos que tudo foi criado por acaso. Mas não foi assim. Foi um privilégio que Deus nos deu para que possamos usufruir hoje. Porque o dia podemos ver o sol, ainda a paisagem, e à noite podemos descansar, relaxar, ter uma boa noite de descanso através da noite. Tudo isso é dom de Deus. E disse Deus, haja uma expansão entre o meio das águas e haja expansão entre águas e águas. E fez Deus expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e de águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Aqui fala quando Deus separou as águas que eram boas, que eram amargas, as águas que eram doces, que eram salgadas, e porque a água é uma coisa que hoje em dia não damos muita importância, até estragamos em demasia. Todos nós estragamos em demasia, porque achamos que a água nunca vai acabar. Mas não é bem assim, porque a água um dia vai acabar. Porque a nossa vida depende muito do uso da água. Depende muito disso, porque o nosso corpo, a maior parte, é constituído por água. E nós, sem água, não conseguimos viver por muito tempo. E por isso, nós temos que poupar, temos que dar valor. Foi uma coisa que Deus deu, mas que um dia pode acabar, porque nós tanto estragamos que aos poucos vai deixar de existir. E depois vamos viver do quê? Também temos as águas salgadas, que é o mar, situa nas praias, isso assim. É uma coisa que também podemos usufruir, mas até isso nós estragamos. Nós estragamos muitas vezes, deitamos lixo, fazemos tudo o que prejudica no mar, muitas das vezes. Deitamos lixo, todo o tipo de situação que ocorre. Isso não é bom, porque isto estraga as águas e daqui a pouco não temos águas para beber, para poder usufruir, não temos águas para poder tomar banho na praia, não temos isso daqui a pouco, porque nós temos vindo a estragar tudo isso, e tudo isso foi que Deus nos permitiu para que pudéssemos usufruir hoje. Continuando a meditar na palavra dele, e chamou Deus expansão céus, e foi assim, tarde e manhã, o dia segundo. E disse Deus, junta-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça por debaixo porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra,
ao ajuntamento de águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. Aqui fala quando Deus separou mares para um lado e terra para o outro. Porque a terra que nós pisamos hoje foi que Deus permitiu que nós tivéssemos, porque Deus separou tudo isso. E tal como eu falei há pouco, temos o mar, foi uma coisa que Deus também permitiu que nós tivéssemos. Para que pudéssemos tomar banho na praia, para que pudéssemos usufruir. Temos também os rios, que também podemos beber água, podemos saciar a nossa sede. Tudo isso foi Deus que permitiu que nós tivéssemos. Continuando a meditar na palavra dele, agora vamos falar da parte da criação vegetal. Disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê fruto, e erva que dê semente, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Porque hoje todas as plantas que temos, todas as árvores de fruto que temos, tudo aquilo que existe na face da terra, seja erva, todo o tipo de alimento, foi que Deus fez com que isso acontecesse. Porque foi Deus que fez que pudéssemos usufruir disso. Para que pudéssemos nos alimentar através disso. Por isso é uma coisa muitas vezes que não damos valor também. Porque temos fruta, temos vegetais, todo o tipo de vegetais hoje que podemos consumir. Também até as ervas que nós não gostamos e também foi Deus que permitiu que tivéssemos. Porque isso é uma fonte de alimento onde Deus deixou para o ser humano que pudesse usufruir. Mas também é outra coisa que estragamos muito. E disse Deus: haja luminares a expansão dos céus para haver a separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sim, sejam para luminares a expansão. Foi o céu para iluminar a terra, e assim foi. Ou seja, Deus fez o céu que era para iluminar a terra, para que nós pudéssemos ter luz, como eu disse há pouco, pudéssemos ter luz para que pudéssemos ver, pudéssemos usufruir, olhar para um céu maravilhoso, para que pudéssemos ter um privilégio, ter um sol tão lindo, para que tudo isso foi o dom de Deus. Deus permitiu que nós tivéssemos tudo isso. E Deus fez dois grandes lumiares. O lumiar maior para governar o dia, o lumiar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e trevas, viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus: produziram águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Isto foi quando Deus criou seres viventes, né? Criou aves para estarem pelo céu, para passearem pelo céu, e criou répteis, todo alma vivente debaixo das águas, que é os que temos as baleias e grande variedade de peixes que podemos também usufruir, porque tudo isso foi que Deus permitiu que nós tivéssemos para que possamos também nos alimentar. Até isso, muitas vezes, nós estragamos, porque, como eu disse há pouco, nós estragamos a água, porque esse tipo de animais também dependem da água. Se a água não estiver boa, os animais vão morrer, não vão ter como viver.
E depois ficamos sem esse alimento também. Porquê? Porque não damos valor àquilo que Deus nos deu. E achamos que nunca vai acabar, nunca se vai estragar, mas não é bem assim. E continuando a meditar na palavra dele, e Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tal parte que eu falei, que onde Deus ordenou que as aves se multiplicassem nos céus, na terra, e que os peixes se multiplicassem nas águas. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Por todos os animais que temos na terra, tudo isso foi Deus que criou. Seja a raposa, seja o javali, seja a galinha, seja patos, seja coelhos. Tudo isso foi Deus que criou para que nós possamos usufruir tudo isso, possamos dominar sobre isso. E continuando a palavra dele, agora vamos falar da parte da criação do homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, conforme todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Disse Deus: que eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, que dê semente, dá mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil, que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e sim foi. E viu Deus que era tudo quanto tinha feito, que era bom. E era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Ou seja, tudo isto criou Deus. Porque Deus deu autoridade ao homem para que pudesse dominar sobre os peixes, sobre os animais da terra, tudo o que nele existe. Deus deu autoridade para que isso acontecesse, para que Deus deu autoridade para que possamos usufruir disso. Muitas vezes não damos valor a esses pequenos detalhes. Achamos que as coisas unicamente foi por acaso, foi a ciência, mas não foi. Foi Deus que criou tudo isso para que o homem hoje pudesse usufruir, pudesse ter acesso a isso tudo e pudesse dominar sobre todas as aves, os répteis, o mar, a terra, tudo. E por isso, se não sabias disso, se quiseres meditar outra vez na palavra de Deus, medita e vais ver que Deus existe e que foi Ele que criou tudo que não existe nesta terra. E se gostaste deste conteúdo, deixa um like, subscreve no meu canal e carrega no sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu enviar. Que Deus abençoe a todos grandemente. Até ao próximo vídeo.